Continuando sobre quais os tipos de fobias mais comuns encontradas, a gente vai pedir para você falar um pouquinho, então, sobre quais são os tipos mais comuns de fobias e quais os animais que são trazidos, assim, em que animais você trabalha mais com relação a fobias e medos. Certo, é importante a gente diferenciar, antes de entrar nas fobias mais comuns, o que é medo e o que é fobia. Né? Medo é uma resposta biológica de proteção. Que bom que temos medos, é salutável, né? Mas quando isso se torna muito intenso, irracional, persistente, que impacta a vida ou o cotidiano de alguma pessoa, aí a gente classifica como sendo uma fobia. Né? As principais fobias são de animais, né? Avião, altura, claustrofobia, fobia social, que é o medo do julgamento, medo, né, que o outro me veja, né, da interação social. Então é interessante que, inclusive, quando a gente faz esse trabalho, né, junto com os cachorros, muitas vezes a gente também está trabalhando essa interação. Né? Não apenas o cachorro, mas paciente, cachorro, terapeuta, com essa equipe em conjunto. E quais os animais que mais provocam fobias? Fobia de cachorro, aranha, gato, rato, né, cobra, são as principais fobias de animais. E quando Barata. acontece, eu ia Barata. perguntar insetos. Barata também. Também. Borboleta. Já apareceu alguns casos de borboleta, inclusive. Então, com relação a insetos também é feito algum trabalho? A gente faz também. Às vezes a gente usa outros animais para distrair o paciente, né? Às vezes o paciente gosta, por exemplo, de cachorro, então a gente usa o cachorro para distrair ele e levar ele para um local que tenha insetos, né? Tem aquele inseto que é o foco da fobia, né? Por exemplo, aranha, tal, barata. Então a gente faz até uma união de vários animais, né? Para poder fazer essa sessão. É bem interessante. Tem que ser uma médica veterinária multifacetada, né? Tem que ser. Joia. E como se desenvolve esse trabalho? Quais são as técnicas que você utiliza no tratamento? Bom, o meu contexto terapêutico é por meio da coragem. Tá? Se a gente for pensar nessa palavra, o acróstico dessa palavra, que são as iniciais, confiança em si. Né? A gente precisa trabalhar a autoestima no nosso paciente. O O, obter independência emocional. Em muitos momentos a gente está em conjunto com o cachorro. Em outros momentos, a própria pessoa vai precisar lidar com aquilo. É obter a independência emocional, inclusive da terapia, inclusive desse processo. R, respirar e relaxar. Aí a gente tem softwares, como esse do TF Mind, por exemplo, que a gente, aos pouquinhos, vai respirando, vai inserindo o relaxamento de Jacobson, onde involuntariamente a gente tensiona quando a gente está diante do medo. Mas a gente aprende a trabalhar voluntariamente. Né? Então a gente tensiona e relaxa. Você já vai estar tensionado, mas então relaxe. Né? Então essas condutas, esses relaxamentos. Aceitar os sintomas. Né? Muitas vezes a gente não quer aceitar que está tendo sudorese, taquicardia. Aceita, porque quanto mais você aceita, mais você vai ter recursos para lidar. Né? O G, gerenciar pensamentos negativos. A primeira coisa que a pessoa vem e pensa num cachorro, ele vai me morder. Vai me pular e vai me morder. Então, o que a gente está fazendo com esse pensamento que está gerando uma emoção? Né? E essa emoção gera um comportamento, que muitas vezes esse comportamento é de fugir. Ou de lutar, mas luta com muito sofrimento. Então, a gente precisa trabalhar o pensamento desse paciente. O E, elencar o processo de exposição. Você está vendo que eu estou destrinchando a palavra coragem? Então, quando a gente elenca, por exemplo, às vezes uma paciente chega, só de pronunciar a palavra aranha é muito aversivo. Né? Então, ela já chega num grau. E a gente precisa entender qual que é esse grau de exposição que a gente vai fazer com o paciente. Iniciamos com a realidade virtual, para se tornar algo mais simples, mais imersivo, mais lúdico no começo, até ela se habituar para fazer o processo prático, a vivência prática. Né? Então, aliar a realidade virtual com a prática. E o M, motivação, alegria de viver. Trabalhar as questões de morte, como que ela lida, né, com as perdas. Então, quando você engloba todos esses itens no processo terapêutico, a gente consegue ver a pessoa como um todo. Né? E a conduta terapêutica ela se torna mais efetiva. Seria algo holístico mesmo, né? Você trabalhar
todo o meio, a fobia, a pessoa, o caso específico de cada paciente. É isso mesmo, né? Então, o que está por trás, né? Muitas vezes, o que é a sombra que a gente não quer enxergar, né? Então, a fobia, ela pode ser algo que vai ajudar em diversos contextos quando é superada, né? A pessoa se torna com mais empoderamento, com mais coragem para enfrentar outras situações na vida. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar do todo. Certo, bacana. Betina, e como é o trabalho do animal nesse caso, né? Porque o animal, ele é o terapeuta também, né? Seja o cachorro, o gato. Não sei se vocês trabalham com uma questão de gato aqui, se é. Sim, já trouxe várias vezes alguns gatinhos, né? Então é bem interessante, realmente, porque a movimentação do gato é completamente diferente, né? Da movimentação, a velocidade, os barulhos. Às vezes até a gente tem paciente que tem até problema com a pelagem do animal. Então às vezes eu corto às vezes um tufinho de pelo de gato, de cachorro, para o paciente, né, experimentar, sentir só o pelo antes de ter contato com o animal propriamente dito, né? Então assim, o papel do animal é bem interessante, né? A gente deixa o animal fazer o que ele se sente à vontade na sessão, na interação com o paciente. Então, tem animal que deita, cachorrinho que deita de barriga para cima para o paciente, né, fazer carinho, tem uns que querem subir no colo, mas realmente eles vão no momento deles, assim, no tempo deles, né? Tem gatinho que quer vir, tem gatinho que fica com medo, e aí o paciente vai lidando conforme o comportamento do animal. Você diria que os animais, talvez alguns no caso, ou todos, não sei, têm uma sensibilidade especial e talvez saibam lidar com esses pacientes? Com certeza, eles têm uma sensibilidade diferente, né? Então, a forma como eles reagem quando eles estão com a gente ou quando eles estão com o paciente é completamente diferente, né? Eles ficam mais calmos, mais tranquilos, menos barulhentos, né? Latem menos, pulam menos, então eles percebem realmente que com aqueles pacientes, com aquelas pessoas, eles têm que ser mais tranquilos, passar uma certa calma, né? Então, com certeza eles sentem isso, essa sensibilidade deles é bem exacerbada. Legal. E onde que vocês desenvolvem esse trabalho? É aqui no consultório? Tem algum outro lugar? Vocês fazem ambiente externo? Fazemos sim. Aqui no consultório a gente inicia, né? Damos volta nas quadras, né? Para passear com o cachorro, por exemplo. Também vamos em shopping, volta e meia para mudar o foco, né? Então a gente vai tomar café, vai tomar sorvete e o cachorro está junto, né? Inserir no contexto da realidade, né? Então, por exemplo, vai estar no parque, a gente também vai no parque, né? Porque é onde o cachorro ou outros animais ou insetos vão estar inseridos, né? Por exemplo, com fobia de aranha, a gente já foi em parques mais fechados, com uma mata mais reservada e com o objetivo de passear, fazer trekking, né? Então, para justamente trazer para o contexto real. Legal. E a gente está vivendo uma época em que os animais estão, o pet, né, ele está cada vez mais inserido na convivência, eles estão sendo permitidos dentro de ambientes, então supermercado, shopping, e fica importante essa interação. Então vocês fazem todo esse tipo de trabalho para habituar. Justamente. Inclusive, a gente dá banho junto com o paciente em cachorros, então, até para se tornar algo mais lúdico, mais divertido, junto com a respiração, com todas as técnicas que o paciente aprendeu na terapia. Já é. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre perspectivas futuras e cases de sucesso dentro desse trabalho conjunto.